Olá, tudo bem? Espero que sim. EGAF11, pessoal, mais um Fiagro analisando aqui. Esse Fiagro, pessoal, está pagando muito dividendo. Vamos contar tudo aqui nesse vídeo. Vamos analisar um relatório gerencial para entender como é que está a situação desse Fiagro agora e quais as perspectivas aí para os próximos meses. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não vendemos nenhum curso, só peço em troca a inscrição e o like. Simples. Isso nos incentiva a continuar. Estudos aqui de investimentos, educação financeira. Então, assim, nos próximos 3 segundos, então, faça sua inscrição aí e deixe seu like. Vamos combinar assim? Muito obrigado, pessoal. Vamos, então, ao vídeo. Antes do relatório, vamos aos números aqui atuais do EGAF11. Então, dia 13 de maio, ele está cotado a R$ 91,27. Seu PVP está de 0,92, ou seja, está com 8% de desconto. Seus dividendos ele pagou em março R$ 1,25, em abril R$ 1,22 e em maio R$ 1,31, pessoal. Olha só isso. Data do pagamento dia 12 de maio. Lembrando que essa data é sempre no segundo dia útil de cada mês. Vamos à enquete desse vídeo, então. Responda aqui embaixo nos comentários, pessoal. Você investe nesse Fiagro EGAF11? Se sim, digite 1. Se não, digite 2. Aqui o gráfico da cotação do EGAF11, então. Em 2022, aqui ele está sendo cotado em torno de R$ 95. Aumentou, subiu essa cotação aqui próximo de R$ 105 em 2022 ainda. E lateralizou aqui até 2024, aqui, janeiro, fevereiro, aqui por volta de R$ 100. Aqui, entre 95 e R$ 100. Aí caiu, né? Depois, a partir de outubro e novembro, conforme todos os outros fundos imobiliários de Fiagro também, ele caiu forte, né? Aqui no mês de dezembro, chegou a estar cotado aqui entre R$ 75 e R$ 80, abaixo de R$ 80. E agora está subindo forte, né? Já estamos nesses patamares aqui acima de R$ 90. Aqui o gráfico dos dividendos entregues, então, a gente vê que ele tem um dividendo assim não tão estável, né? Um mês paga um pouquinho mais, depois cai. Depois nós vamos explicar por que ele acontece isso nos seus dividendos aqui também, tá? Mas paga dividendos de forma consistente, né? Variando aqui, né, de R$ 1 até R$ 1,20, R$ 30, R$ 1,40 mais ou menos, tá? Isso que ele vem se movimentando aqui no decorrer dos tempos. Calculando a rentabilidade atual, então, desse Fiagro, nós temos aqui, dividindo o dividendo pago pela cotação, nós temos, então, 1,31 dividido por 91,27, isso daria 1,43% ao mês, pessoal, de rentabilidade. Olha só, isso aqui é isento de imposto de renda. Olha que maravilha isso aqui. Fazendo a conversão dessas taxas, então, nós temos que esse 1,43% ao mês equivale a 18,58% ao ano. Isso aqui é isento de imposto de renda, pessoal. Fazendo uma comparação, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, nós teríamos aqui 14,65%, menos 15% de imposto de renda. Se deixar aplicado por 2 anos, nós teríamos nesse CDB, então, uma rentabilidade de 2,45% ao ano, ou seja, 0,98% ao mês. Comparando os dois, então, o EGAF ele sai na frente aqui desse CDB em mais 0,45% ao mês. Fazendo aqui uma comparação, por exemplo, pessoal, em uma simulação de investimento de R$ 10.000 nesse Fiagro EGAF11 ou nesse CDB, nós teríamos que em 10 anos esses R$ 10.000 teriam se transformado em 54.950 no Fiagro contra 32.228 no CDB. E em 20 anos, esses 10 mil teriam se transformado em R$ 301 mil nesse Fiagro contra R$ 103 mil nesse CDB. Então, a gente vê que 0,45% de diferença de investimento para o outro, né? No médio e longo prazo aqui, a diferença é gigante, né? Em 20 anos aqui, olha só, dá R$ 200 mil a mais aqui. Bem interessante, né? Lembrando, pessoal, que essa simulação é feita com essas taxas atuais, né? Sabemos que isso não vai persistir durante todo esse período de 10 ou 20 anos, né? Mas é mesmo para a gente fazer uma comparação aqui, tá? Nesse tipo de investimento, ok? Pessoal, antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, pessoal. Estamos em busca de 2.000 inscritos, tá? Conto com vocês aí, não custa nada. Vamos lá, então, calcular o Magic Number, então, desse Fiagro. O que é o Magic Number mesmo? É a quantidade de costas que eu tenho que ter de um Fiagro, no caso aqui, para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais aí com o poder dos juros compostos. Como é que eu faço, então, para calcular esse número mágico? Divido a cotação atual pelo último dividendo pago, então, 91,27 dividido por 1,31, daria 70 cotas. 70 cotas, então, é o que eu teria que investir. Isso daria, então, um investimento de R$ 6.388,90. Então, com esse valor aqui, eu compro, então, 70 cotas, né? E no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consigo comprar mais uma cota, tá? Ok, pessoal? Vamos avançar, então, lá para o relatório gerencial. Entender como é que está a situação desse Fiagro, então. Vamos ao relatório, então, do EGAF11, referente ao mês de março de 2025. Com esse fundo teve início, então, em dezembro de 2021, cobra uma taxa de administração de 1,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de performance de 10% que excedeu o CDI mais 1% ao ano. Sua cota patrimonial, R$ 98,83 por cota e o valor de mercado, R$ 90,98, isso aqui final de março, né? Agora já subiu um pouquinho mais. Quantidade de cotistas, final de março, 11.367 cotistas. Traz um resumo aqui, então, do fundo, né? Fechamento de março, então,
patrimônio líquido de 309 milhões de reais, uma taxa média de ativo CDI mais 4,38% ao ano, tem 31 ativos, exposição geográfica em 14 estados, exposição em mais de 13 culturas, ele atende 35.048 produtores, uma liquidez média diária nos últimos 30 dias ali de 818 mil reais, boa liquidez, né? Então, em março, aqui no caso, ele entregou R$ 1,22, né? Isso aí dava, na época, CDI mais 5,06%. Lembrando que para pagamento já em maio, no caso que é referente ao mês de abril, que não saiu o relatório ainda, né? Ele pagou já R$ 1,31, tá? Então, ele aumentou aqui. Algumas informações aqui. Em março, vendemos a cota do CRA Panorama no valor de 8,6 milhões de reais e 520 mil do CRA Sênior de Casa Fértil. E adquirimos 3,4 milhões do CRA Sênior Supply 4. Patrimônio líquido encerrou, então, o mês com 309,5 milhões de reais. A rentabilidade no fundo foi de 1,17% ao mês, né, com base na cota patrimonial. Na cota de mercado, ela dá bem maior, né, em função do desconto que ele tem. Dado importante aqui, ó, o resultado por cota do fundo foi de 1,14, que quando subtraímos dos rendimentos anunciados em 2 de abril, pagamento, no caso, em 9 de abril, deu 1,22%. De dividendo, levou o resultado retido para 42 centavos por cota. Nós vamos ver lá essa retenção como é que está. Importante aqui, reforçamos que o nosso Fiagro está muito saudável, com 0 de atrasos e 0 inadimplência. Maravilha, né? Então aqui, uma comparação aqui com alguns indicadores. Então 2025 aqui, mês de março, ele rendeu o equivalente a 139,06% do CDI. Em fevereiro era 152% equivalente, né, ao CDI. Rendimento do mercado, então, né, ele pagando esse 1,22 aqui, que foi pago em abril, frente ao mês de março, então deu 139,1% do CDI. Aqui temos a cota contábil e a cota de mercado, né? Então, a cota contábil seria a nossa cota patrimonial aqui, R$ 98,83, contra R$ 90,98. Então, temos aqui um spread grande aqui, né? Que é o potencial de valorização desse Fiagro, né? Então, ele pode chegar até R$ 98,83, que seria o preço justo dele, né? Então, ele está hoje operando abaixo do seu preço justo. Em várias vezes aqui, né, no passado aqui, ele operou acima do seu preço justo, né? Então, ele tem essa possibilidade aqui de valorização para chegar no preço justo dele, como pode também operar depois acima desse preço justo, né? Então, dando uma possibilidade de ganho de capital maior ainda, né? Quem entrar nesses patamares agora. Pessoal, ele trouxe aqui, né? Eventos, juros e amortização. Nesse mês, então, ele recebeu de 4 devedores, tá? Então, foram 4 ativos, que representaram, então, 3,81% do patrimônio líquido do fundo. O que acontece, pessoal? Vocês viram lá que eu falei para vocês que os dividendos lá, ele não forma uma linha contínua lá na distribuição, né? Um mês dá um pouquinho mais, um mês dá um pouquinho menos. Por quê, pessoal? Porque grande parte dos seus contratos, eles são semestrais e até alguma coisa anual. Então, não tem aquela periodicidade de pagamento mensal como vários outros fundos imobiliários e fiagros têm, entendeu? Então, por exemplo, nesse mês, só teve de entrada o pagamento referente a 4 ativos. Esses aqui, ó, Supply 4, Plantar, Pisani e Tobasa. Esses foram o que pagaram nesse mês aqui, tá? Então, por isso que um mês dá um pouco mais, um pouco cai, sobe, então fica aquela gangorra ali, não sobe e desce na distribuição, tá? Então, é importante nós ficarmos atentos a isso aí, tá? Não quer dizer que agora em maio ele está pagando 1,31, que mês que vem pode ser que ele pague de novo. Pode ser que ele não pague, porque tem essa sazonalidade, né, nos contratos aqui dos devedores, né, por ser maior parte aqui pagamentos semestrais. Então aqui, nesse mês, então, teve compra aqui, ele comprou 3 milhões e 300 mil aqui desse CRA da Supply, e ele vendeu também 9 milhões e 201 mil, em 2 CRAs aqui também, né, foi a movimentação aqui do mês dele. A DRE dele, pessoal, aqui é meio estranha, tá? Ele não traz o faturamento em si, ele traz só por cota, mas enfim, né? Então, só para a gente ver, então, de ativos financeiros, tem 302 milhões na carteira, né? Em caixa, 7 milhões e 800, a provisão já para os pagamentos futuros, né? Então, ele acaba tendo um patrimônio líquido hoje de 309 milhões de reais. Participação por estado, né? Estado do Goiás não tem a maior concentração, seguidos por São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul. Participação por cultura, a maior cultura aqui é soja, segunda é milho, né? Depois tem outros aqui também. Então, participação em 14 estados, em mais de 13 tipos de cultura diferentes. Aqui, vamos então ao carteira de ativos, né? Nós temos esse FDIC aqui, que é responsável por 9,81% do patrimônio líquido do fundo, porém, o FDIC a gente sabe que ele acaba sendo diversificado, né, dentro desse FDIC. Então, o primeiro aqui, maior concentração depois de FDIC, temos aqui 8,79%. Aí, na sequência, 6,01, 5,86, 5,73, 5,63. Então, essas são as principais concentrações, então, desse fundo. O restante aqui abaixo tudo de 5%, né? Eu marquei em verde aqui, pessoal, porque foram os CRAs que fizeram pagamento, né, nesse mês. Então, a gente vê aqui, né? O Supply aqui, ele é semestral, tá vendo aqui, ó, os pagamentos, semestral. O Pisani aqui é mensal. O Plantar é semestral também. E aqui embaixo, o Tobasa também é mensal. Então, por isso que eu falei antes, tá vendo aqui, ó?
olha só, mensal, que é o FDIC, né? Depois semestral, 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 trimestral, semestral, semestral, mensal, semestral, semestral. A maior parte é tudo semestral. Tem alguns até anuais aqui no meio, tá vendo? Ó? Então, por isso que aquela entrega de dividendos não fica de forma constante, né? Então, hoje ela paga um pouquinho mais, o próximo mês ela diminui, depois aumenta, mantém, enfim. Não tem uma periodicidade certinha, né? Como tem outros aí, fundos imobiliários e fiagros, né? Que quando tem, no caso, os pagamentos de forma mensal, tá? Então, por isso que ele faz isso aqui. Com relação às tuas taxas, né? Então, ele é um fiagro, né, de médio risco para cima, né? Temos aqui, ó, CDI mais 5, grande parte deles, né? Tem no meio aqui um CDI mais 6 aqui e tal, né? A maior parte é CDI mais 5, CDI mais 4 para cima, né? Então, é de um risco médio para cima esse fiagro, né? Temos aqui, então, o resultado, né? Por exemplo, em março aqui, pela cotação, final de março estava 1,17. Já vimos que em abril vai subir bastante, né? Calculamos ali pela cotação de hoje, dá mais de 1,4%, né? Então, abril que vai ser o pagamento, no caso, agora, que foi o pagamento agora de maio, né? E aqui, então, pessoal, que é a forma que ele mostra, né? Então, a DRE do fundo, que é meio estranho, né? Mas é como ele mostra, então temos aqui, ó. O que nós temos aqui? O resultado por cota, então, do mês de março foi só 1,14, fevereiro foi 1,67. Ah, por que caiu? Mas é por conta dessas questões que nós falamos ali, né? Não tem uma periodicidade igual mês a mês nos recebimentos. Tem mês que paga mais, outro paga menos por conta, né? Muitos são semestrais, anuais e tal. Então, isso aconteceu aqui. Por exemplo, mês de fevereiro, então, ele teve um resultado e ele entregou R$1,26, né? Um resultado de 1,67. Então, ele teve uma cota, um resultado retido por cota de 50 centavos. Agora, em março, ele teve um resultado de 1,14, mas ele entregou 1,22, certo? O que ele fez, então? Usou parte da reserva que ele tinha, né? Para conseguir pagar esses R$1,22, ok? Mesmo assim, ficou ainda com um resultado retido aqui de 42 centavos. Agora, em abril, no caso para pagamento em maio, nós já vimos ali que ele pagou R$1,31, né? O rendimento por cota aqui foi 1,31. Então, vamos ver como é que, na hora que saiu o relatório, né? Quando é que foi efetivamente aqui, né? O resultado por cota. Certamente foi maior, né? Mas, enfim, é assim que ele mostra, né? Os seus resultados. Depois ele traz aqui um panorama macroeconômico, de uma forma geral, relacionado à economia, e relacionado também ao agronegócio, né? E aqui embaixo também, pessoal, ele traz aqui uma informação ativo por ativo, né? Os dados dele com relação aos seus respectivos vencimentos, a remuneração, o valor da emissão, as garantias que tem cada CRA desse aqui, né? Quem quiser se apropriar um pouco mais desses números aqui, pode baixar o relatório, né? Você vai ter acesso a todas as informações aqui. Ok, pessoal, resumindo aqui então, né? Mais um fiagro analisando aí, um fiagro que vem entregando os ótimos resultados. Temos aqui esse relatório que ele finaliza aqui em março, né? Que teve um rendimento, então, de R$1,22. Sabemos que já em abril, para pagamento em maio, já foi R$1,31, então ele vem aumentando seus resultados. E assim, né? A gente viu que a carteira ela é 100% indexada ao CDI, pessoal. CDI vem aumentando, né? Aumentou agora na última semana ainda, tende a aumentar um pouco mais até final do ano, com a probabilidade de chegar aí a 15%, né, até final do ano. E deve se manter o ano que vem inteiro ainda em valores aí acima de 13%, 14%, tá? Então, realmente tem grande possibilidade desse fundo aqui continuar entregando excelentes resultados, né? Vimos aqui que a sua carteira está 100% adimplente, então mais um fiago para a gente botar no nosso radar aí e fazer os acompanhamentos e ver se é interessante ou não para cada um, né? Entrar, sair ou aumentar a posição, né? Nesse ativo aqui. Ok, gente? Lembrando, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, estamos aqui estudando juntos, né? Para que cada um possa tomar a sua melhor decisão possível. Ok, vou deixar aqui também, pessoal, na tela final do nosso vídeo, o último vídeo que nós fizemos sobre o fundo imobiliário KNSC11, está muito interessante esse vídeo, e uma playlist completa também dos últimos fiagros que nós estamos analisando aqui, ok? Mais uma vez, então, obrigado a todos e até o próximo vídeo.